inovadora nessas áreas, em todos os sentidos, desde das creches até a pós-graduação. Obrigada. Leda. Vamos lá, a última ali, Madalena. Bem, minhas perguntas têm que ver um pouco com o que o Dimitri já colocou aqui, essas diferenças todas entre Sistema Único, Pacto Federativo, entre outros que a gente ouve falar, mas não, a compreensão não consegue chegar até. Principalmente quando a gente discute a questão da participação popular. Porque esta, sim, e eu já venho discutindo muito, e teve até um outro seminário aqui nesse auditório, que eu participei, e que tenho tido uma preocupação danada. Porque eu penso assim, que parece que a nossa metodologia, né, pelo menos no Fórum EJA, a gente desenvolve muito a metodologia de participação coletiva. Mas essa tal de metodologia, para a gente intensificar e fazer uma luta coletiva por essas propostas que são definidas nas conferências e tudo, que são momentos pontuais e também de suma importância, isso é uma coisa ainda que está muito difícil para a gente queria, na realidade não é nem resposta, é partilhar, para ver o que a gente pensa sobre isso. Em outro momento aqui na universidade, nós tivemos o Pedro Pontual, que dizia o seguinte, falava sobre um tal de cidade educadora. E que a gente até convidou para ele ir à cidade onde eu moro, que é a Ceilândia, e lá que nós temos um movimento chamado Movimento Popular por uma Ceilândia Melhor, que é o Mopocem, para a gente fazer essa discussão. Como fazer tudo isso, que são as angústias, acho, da professora que veio aqui também dizer, como é que resolve o problema? Às vezes está lá nos muros da escola, acontecendo a educação lá dentro, e lá fora aquele tanto de menino deitado, já como os zumbis do crack. E a própria escola já não dá conta de fazer mais nada. A universidade não consegue fazer, a gente do movimento social não consegue fazer. É muito duro olhar todos os dias aqueles meninos tão jovens, de dentes completamente quebrados, que parece que começa tudo no dente. Vai ficando preto, vai quebrando tudo, vai virando tocos. E a gente não vai conseguindo resolver essas questões. A outra situação é em relação à educação de jovens e adultos. Quer dizer, já foi uma situação complicada para a gente. No Fundeb, a gente não valeu inteiro, o aluno da EJA. E lá no documento da CONAI, nós constatamos que no documento de 2010, a gente não tinha, de 2009, já para fazer todas as conferências, a gente não tinha nada que falasse de Fórum de EJA. E nesse documento, por 2 vezes, o Fórum de EJA é colocado, que já foi um grande avanço da nossa luta coletiva, popular, dos fóruns de EJA do Brasil. Mas como é que a gente vai fazer para garantir que nós não sejamos os excluídos na parte da educação como um todo? Que nós ainda somos quase nada. Se a gente... 0,8, se não me engano. Se a gente observar nos municípios por onde a gente anda, quando a gente pensa que com o Fundeb melhora o número de vagas na EJA, a gente descobre que não, até diminuiu, né? Então diminuiu não sei quantas escolas. Então, quer dizer, tem uma equação aí que não consegue fechar. A gente acha que vai melhorar e, no final, a gente não consegue avançar. Então, do ponto de vista da participação popular, como é que a gente inova? Eu vi aí o Daniel Carlos coordenar essa mobilização do PNE, então havia muita abaixo-assinado na internet, muita coisa, mas mesmo assim a gente vê, não, participa, assino, muita gente entra e assina, mas como é que se efetiva realmente essa participação para a gente fazer o acompanhamento daquilo que foi aprovado em 2014? Obrigado, Madalena. Foi encaminhada uma pergunta por escrito, vou ler aqui, de Maura Leles, cadê ela? Está ali a Maura. A LDB continua garantindo a formação em nível médio, na modalidade normal, para atuar na docência de crianças. Vocês têm informações de como estão funcionando as escolas normais em outros estados? Na opinião de vocês, é possível retomar o curso normal nas unidades da federação onde foram extintas? Ficou claro aí, né? Bem, para fechar mesmo aqui, da mesa... o Abicalil
falou em rigor conceitual, Maria Luísa traz uma exposição a respeito dos eixos, não é? Cultura, ciência, tecnologia, enfim. O que a gente percebe, aí pautando um pouco desde o governo Lula até então, desde o começo do governo Lula, né, 2003, sobretudo o primeiro governo, né, 2003, 2006, foram criadas várias secretarias, né, e nessas secretarias o tema diversidade assumiu diferentes vertentes. A gente pode lembrar da SECAD, hoje SECADI, as próprias SEB, enfim, uma série de outras secretarias. E isso, quem traz essa discussão é a professora lá do Rio de Janeiro, a Sabrina Moelec, né, que ela mostra o quão, de fato, faltou uma discussão mais homogênea nesse sentido, né? E a gente alia a diversidade à cultura aí, né? Claro. Também temos visto uma discussão a respeito de cidadania, lembrada aqui por Maria Luísa, né, que, de fato, cabe muita coisa e não cabe nada, às vezes, né? E, aliado à cidadania, está a discussão de inclusão, também lembrada aqui, né? E, nesse contexto, já que estamos na academia, nós falamos muito da chamada inclusão subordinada, né? A inclusão dentro do modelo que está aí, e que já foi lembrado aqui, de processos de exclusão, não é? Enfim, essa dispersão, vamos dizer assim, conceitual, analítica, tem ajudado na implementação das propostas de CONAI 2010 e como isso pode reverberar na CONAI 2014. Vamos passar, então, pode ser 5 minutos no máximo, utilizar o poder de síntese. Tá bom? Vamos lá, Miguel. Antes da ordem, então, eu vou... Perdão. Só a primeira, né? Imagina as demais. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, esses 5 minutos são rigorosamente efeito de trânsito, daqui para os próximos encontros, que livremente, como deve ser qualquer conferência, mas a conferência livre significa que ela não precisa cumprir a formalidade regimental, ela é organizada de acordo com a identidade própria de cada segmento, setor, grupo, escola, e aí há infinitas possibilidades de organizar-se, nesse sentido é também infinito o exercício da liberdade, em função de que as outras conferências cumprem uma formalidade por tratar-se, como dizia a primeira mesa aqui, de uma forma de democracia, aliás, foi você que falou, o coordenador, democracia participativa. Quiçá nós alcancemos esse nível, porque ainda estamos num processo distante, né? Mas no efeito de ondas tocando lá. Acho que no conjunto de intervenções aqui, que dizem respeito à inclusão, subordinação, reivindicação, espaço, política pública, debate institucional para garantia de lei, o fundamental, vou copiar uma palavra da Maria Luísa, é romper a asepsia política deste ambiente de debate. Quer dizer, mesmo quando vem aqui a reivindicação dos 2 mestrandos, da comunidade de Libras, da educação bilíngue, o primeiro deles falou, nós estamos esperando, mas quando falou esperando, demonstrou a ação da espera. Portanto, não é uma espera de expectativa, é uma espera militante de intervenção. E por isso, acho que retomo aqui o que disse na minha primeira intervenção. Este movimento é um movimento que, no caso de Brasília em particular, pela proximidade geográfica e de distância do parlamento, por não ter municípios como um estágio de cumprimento da formalidade da CONAI, tem uma condição de intervir no processo, e o Luiz também reiterou isso, em tramitação no Senado, como em nenhum outro lugar. E, evidentemente, um ambiente como essa universidade não pode abdicar da ruptura com o silêncio subserviente. Não pode abdicar da ruptura com a indiferença. Então, o primeiro grande passo é que a esperança é a esperança militante. E a primeira ruptura é com a indiferença e com o silêncio. A visibilidade em torno das demandas da chamada exclusão dos que eram considerados portadores de necessidades especiais, para migrar para uma condição de direito próprio da pessoa, isso não foi feito pela indiferença, pela ausência de política ou pela não participação. Ao contrário,
Uma minoria, qualquer que ela seja, só se afirma pelo barulho, ruído, visibilidade que ela produz. Então nós estamos num patamar muito distinto, inclusive da Constituinte, do ponto de vista dessas significações. Isso significa que a esperança militante não pode abdicar do exercício da política. Aliás, são primas gêmeas, não dá como se separar uma da outra. Falo também da condição de quem é professor de educação básica, cidadão brasileiro, filiado a partido político, que disputou as últimas 4 eleições, nas regras que não são as que eu desejo, mas são as regras que, por enquanto, estão vigentes, e quero concordar aqui, para fazer as alterações institucionais de que precisamos, elas não virão de cima para baixo, do parlamento para fora. É bem ao contrário. Não há um direito que tenha sido considerado direito sem que antes tenha sido motivo de luta. E eu não conheço nenhuma lei que coloque fim a todas as lutas, em nenhum lugar. Qualquer direito foi antes disputa e, de algum modo, transgressão, para depois a lei legitimar. No processo educacional não é diferente. Vou agora muito pontualmente apontar aqui as tensões entre sistema único, sistema nacional e federalização, num exercício que é rigorosamente imprudente, que foi a primeira pergunta. Mas, para a gente entender, há uma proposta de encantamento representada pelo senador e ex-governador do Distrito Federal. Dizer que no Brasil inteiro nós teremos só escolas federais. E ainda promete um salário de R$8.000, que está no conteúdo da sua proposta, como processo de encantamento. Mas ele abandona completamente a dinâmica de conformação histórica do Estado brasileiro. Abandona que os municípios não são só um produto do fisiologismo e do patrimonialismo, também são produtos de processos emancipatórios das comunidades, inclusive com as violações às territorialidades de identidade étnica, que fazem parte desse processo de disputa e de contradição. É uma solução mágica, mas é uma solução mágica que mantém e reforça a verticalização e a concentração, porque não há uma linha sobre as instâncias de deliberação. Só há a mágica de federalizar escolas até alcançar, começando por 451 federais, nas cidades mais empobrecidas, mas não avisa para os prefeitos que com essa federalização eles ficarão sem o dinheiro do Fundeb. Se contrataram gente, se tem o que pagar, se tem prédio, se tem aposentadoria lá na frente, isso é assunto para ver depois. Bom, eu sou crítico mesmo dessa proposta, e por 2 vezes tive a oportunidade de estar na mesma mesa que o senador, mas ele se ausentou na hora do debate. Apresentou, falo aqui porque falei diante dele e na mesa em que ele estava. E sei que ele, inclusive, tem vínculos aqui com a própria universidade, foi reitor, e já fora do meu partido político, inclusive. Sistema único, no caso brasileiro, só é conformado na Constituição para a saúde. E também com uma leitura vertical, mas ele é produto de um movimento que começou pelo sistema descentralizado. Então, a palavra que combinava com único antes de saúde, nesse processo que a Maria Luísa fez referência, era o sistema único e descentralizado de saúde, que era um movimento a partir da base, e só virou Constituição porque a base discutia esta forma. E por isso é a única que está na Constituição assim. Mas só veio a definir o que é e não é, por exemplo, gasto com saúde, na lei complementar que tem menos de 1 ano, que era outra tensão. Mas é lei complementar. Então é um sistema conferido com este nome na Constituição, as normas são vinculantes, definida uma norma nessas instâncias ou bicamerais ou tricamerais, quer dizer, com a união presente ou só Estado e município, bicameral e tricameral, em todas elas em conselhos que têm a participação de usuários, de profissionais e de administradores públicos, que alguns agora estão botando só nome de gestor, como se não fosse dirigente político. E eu quero também afirmar uma outra distinção nesse modismo de confundir gestor com reduzir dirigente político à condição de gestor que cumpre norma, que opera sistemas de administração, que controla processos. Que é outro ponto que, na minha abordagem, se pudesse avançar, eu ia colocar como ponto importante lá. O Sistema Único de Saúde, portanto, ele é o único na Constituição. Mas depois dele, superando as acusações de que qualquer outro sistema único seria inconstitucional por violar o princípio federativo, se constituiu recentemente o Sistema Único da Assistência Social, em lei complementar. Como a disputa de orçamento é muito menor, porque, via de regra, não está nos orçamentos locais, nem municipais, nem estaduais,
a facilidade com que o Congresso Nacional absorveu, depois das iniciativas do Executivo, o Sistema Único de Assistência Social, que é uma discussão pós-constituinte, varreu o argumento de que era inconstitucional. A gente deve lembrar aqui, na educação, até o Fundef foi questionado se era constitucional ou não é constitucional. O piso salarial profissional levou 2 anos, aliás, não está concluído ainda, porque agora eles foram retalhando as demandas, de modo que agora querem questionar se o fator de correção deve ser este ou aquele. Não é assim? Ainda tem demanda no Supremo Tribunal Federal, uma lei cuja primeira previsão constitucional é de 1827 e a primeira forma de lei nacional foi de 2008. 1800, eu não faria aqui errado não, 1827. Bom, o Sistema Nacional de Educação dialoga primeiro com uma história brasileira, em que a educação básica não começou nacional. Aliás, o Brasil foi o último a proclamar a República, o último a abolir a escravidão, e até hoje, entre os nossos vizinhos, não tem sistema nacional e não garantiu que era responsabilidade do poder central a educação básica elementar, com os nomes diversos, instrução nas sucessivas constituições, descentralizando essa responsabilidade primeiro para missões, depois para as comunidades locais, depois para municípios mesmo sem autonomia. E eu sou da última turma que fez exame de admissão, cujo primeiro vestibular era aos 10 anos de idade. E metade de nós não tinha vaga para passar do grupo escolar para o ginásio. Não tinha vaga. E terminava aí. Então, estou vivo ainda e desejo outras situações para frente. Sobre a apropriação do fundo público por instituição privada e o que significa privatizar o espaço público, no sentido inverso, como foi bem apontado, essa tensão permanente, é um desequilíbrio. E é por isso que eu digo que esse desequilíbrio vai tendo soluções distintas dali para diante. Porque é fato que as instituições, sobretudo de educação superior, públicas, mantiveram durante muito tempo elevadíssimos muros em relação ao acesso da maioria da população, sob argumentos distintos, inclusive de psicometria. Alguns muito próximos até dos argumentos que o nazismo utilizou na Segunda Guerra Mundial. E não estou falando de coisa muito remota, não. O debate recente sobre cotas trouxe muitas vezes à tona este tipo de lavagem cerebral com certificado acadêmico de títulos magnânimos. Bom, não tenho mais tempo para falar além do que disse aqui. Gostaria muito que o Conselho de Secretários de Estado fosse um conselho de deliberação vinculante. Mas sem abandonar que já ao lado dele, com responsabilidade compartilhada, como dizia aqui, e de maneira, inclusive, mais fragilizada, está a Undime. E gostaria muito que eles fossem representantes com capacidade deliberativa, inclusive sobre prefeitos, como tem políticas estruturantes. E cujas normas realizadas nessa convenção tripartite fossem vinculantes, não fossem de adesão voluntária, como é no Sistema Único de Saúde. Para isso, nós temos um caminho grande para fazer adiante, porque tem a relação com outros conselhos. Conselhos diversos, não só os de educação. Conselho tutelar, para mencionar um. E acho que a articulação, essa palavra é uma palavra que significa movimento. E o movimento vai, ao longo do tempo, deslocando posições. Então, ela não pode estar isolada da intersetorialidade das políticas, como foi mencionado aqui. E aí, o caso expressado aqui do tratamento, do acolhimento, da atenção a alguém que já está capturado pelo crack ou por outro tipo de drogadição, visível na escola, o primeiro exercício é que a escola não seja indiferente aos tocos de dente, ao acinzentamento da pele, ao tipo de comportamento, nem ache que isso é assunto de outrem. Segundo, dar visibilidade a isso e exigir que outros organismos, evidentemente, em movimento, se dinamizem para fazer a atenção que não é cuidado de terceiro. É um cuidado cuja primeira responsabilidade tem que estar na primeira pessoa. E, evidentemente, esse é um desejo de que essa sociedade em movimento aperfeiçoe suas condições de prática democrática, que são aperfeiçoamentos sucessivos, onde certo e errado muda de um tempo para outro. Portanto, há uma tarefa por irromper, com o significado que o verbo irromper tem. De dentro, de baixo, né? E provocando rupturas sucessivas.
as rupturas, em geral, quando são inadvertidas, provocam vítimas. E eu tenho a convicção de que a gente tem que escolher vítimas, são aqueles que, se intitulando vitimados, disputando o fundo público, se apropriando dele, terão que reduzir o seu espaço de acesso a esse fundo e disputar aquilo que a sociedade capitalista tem. O nível de iniciativa deve corresponder também ao nível de risco. Hoje nós vivemos a expansão do fundo público com políticas que vêm sendo combatidas pela grande mídia, pelos setores financeiros, pelos analistas econômicos, querendo retomada de juros, dizendo que a inflação emana tudo que a gente já conhece, evidentemente para se apropriar de fundo público lá adiante. E, por outro lado, quando a gente libera para a política social, a iniciativa privada que não quer ter risco diz: eu sou mais ágil, eu estou presente, estou no interior, eu atendo os trabalhadores e as trabalhadoras, eu estou falando de fatos. E disputo o fundo porque sou mais eficiente, mais rápido e tem gente aqui dentro necessitando. Essas urgências são próprias da democracia. O que é fundamental para nós é que elas estejam sobre a mesa e não por detrás das cortinas. Obrigado. Ok. Passar aqui ao Luiz Cláudio, rapidamente. Olha, eu adoraria falar sobre o Sistema Único, Sistema Nacional, mas eu vou propor que a gente faça um debate específico sobre isso, para usar o tempo. Eu queria me deter em 3 aspectos aqui. Primeiro, ou pelos mais... a fala dos 2 colegas aí que reclamaram da incorporação das reivindicações, quer dizer, essa é uma movimentação militante, como a Luísa falou, que precisa ser feita. Há uma resistência, e essa resistência ela não é só conceitual, ela tem um problema de custos. Tá? Não, quer dizer, você não tem um padrão mínimo de qualidade no Brasil e você não está garantindo esse padrão mínimo, o relator adiou essa decisão de estabelecer um padrão mínimo, e tem uma tendência a você reduzir os custos. Todas aquelas reivindicações que elas, mesmo que socialmente aceitas, elas implicam um custo maior, elas são combatidas ou são adiadas. Tá? E se não tiver mobilização, elas vão ser arquivadas. Segundo, é que existe uma necessidade realmente de traduzir o debate do PNE e da conferência, né, para a vida concreta das pessoas, para que isso se converta em mobilização. Né? Senão as metas que elas incluem as pessoas, elas não vão ter as pessoas se mobilizando para que elas aconteçam. Né? Esse é um desafio nosso na CONAI, um desafio no PNE. Então, quando a gente fala o seguinte, olha, nós vamos garantir que tenha escola em tempo integral, quem são os interessados que essa meta seja efetivada? Qual é o efeito que isso tem na escola? Se a gente não conseguir discutir nesses termos, a escola não vai se sentir representada no PNE, nem com vontade de vir ao debate e discutir, né, a partir dos problemas concretos. Esse é um desafio de quem está lá na escola tentando fazer esse debate. E eu queria me deter sobre a questão da relação público e privado. Bem, eu não acho que a gente sataniza. Eu acho o inverso. Eu acho que nem que é o discurso restritivo. Então, eu não concordo com as 2 pessoas que falaram da crítica que fizeram. Eu vou colocar a minha posição. Eu acho que o nosso problema é o inverso. É que as fronteiras estão cada vez mais confusas e menos claras entre o público e o privado. O depoimento final, acho que da Sandra, né? Sandra, eu não anotei o nome das pessoas, que falou da satanização, sobre o que ela vivenciou no GDF, é exemplar. As cidades de São Paulo, todas estão comprando pacotes, né, direto, estão terceirizando a parte pedagógica, a formação dos professores. Bem, essa é a primeira parte. Agora, eu fui secretário de Educação e vou pegar o exemplo do Abicalil, que viveu adicional por uma questão só de oportunidade, que ele é quase da minha idade. Né, eu já não vivi. Né? Mas, digamos que nessa época em que você não tinha universalizado o acesso do ensino fundamental nas séries finais, a nossa opção tivesse sido fazer um ProUni permanente. Vamos refletir com a tua colocação o seguinte, bem, não é verdade, quer dizer, os trabalhadores estão... olha, os trabalhadores estão na iniciativa no setor privado pela ausência do público, e não porque o setor privado atende os trabalhadores. Tá? Bem, como medida provisória, tá?
emergencial, nós podemos ter mas eu queria dizer o seguinte, quando eu assumi a Secretaria de Educação, eu vivi aqueles 3 anos de transição da área da assistência para a área da educação das creches, da educação infantil no geral. E eu herdei da área da assistência convênios, subvenção, que continuam graçando no Brasil, com escolas comunitárias para atender os mais pobres. Bem, eu poderia dizer, é melhor que eles estejam lá do que na rua, como a gente ouve comumente. Mas se o meu norte, por isso que eu comecei a minha exposição dizendo que o meu norte é o direito. Se o direito é para todos, significa que a escola tem de ser igual para todos. O acesso tem de ser igual para todos. Qual foi a atitude que nós tomamos naquele momento na prefeitura? De converter o que era uma rede paralela comunitária numa rede pública. E isso teve uma elevação do nosso custo, porque a rede pública era mais cara, porque tinha mais qualidade, porque tinha carreira, os professores eram mais bem remunerados, os professores tinham formação mínima exigida, né? Tinha determinado hora para hora de atividade, etc, etc, etc. Bem, eu teria gerado muito mais vagas na educação infantil se tivesse mantido aquilo provisório como definitivo. E esse é um grande risco que a gente corre. Esse debate do público-privado vai aparecer aqui no GDF na hora de expandir a educação infantil, que é ridículo aqui. Porque por dentro do Plano Nacional está incentivando, na estratégia 1.7, 1.6 agora vai mudando a ordem, está incentivando que a gente mantenha uma rede comunitária paralela. Então, eu queria falar da educação básica para não falar só do ensino superior. Tá? O debate que a gente está fazendo hoje é o seguinte, vai ter uma primazia maior do público nessa expansão futura para diminuir esse ato. Segundo, você vai ter mecanismo de regulação, como bem o Abicalil falou, quer dizer, você tem no sistema do GDF ou do município o setor privado e você tem a obrigação de fiscalizá-lo e de regulá-lo. Tá? O que nós temos feito muito bem é manter o sistema privado e não regulá-lo. Tá? Quer dizer, como é mais barato o FIES e o ProUni, a tendência é que você torne eles definitivos, como modelo de gestão. Tá? Como a educação à distância, não por opção tecnológica, vai se expandir como modelo mais barato. Porque é mais barato, pega a planilha do MEC, para cada aluno do ensino à distância, né, para cada 5 alunos de educação à distância, eu tenho um aluno no presencial. A tentação, a carne é fraca de quem está na gerência. Eu tenho de colocar 5 milhões para dentro, bem, posso colocar 1 milhão presencial ou 5 milhões à distância. Né? Tá? Bem, então eu sou favorável a que essas fronteiras sejam mais claras e que o direito seja primazia. No ensino fundamental, na pré-escola e no ensino médio, né, o poder público conseguiu. E os mais antigos aqui, lembro que na LDB, qual era a polêmica? Se o ensino fundamental seria obrigatório de 8 ou de 4 anos. Não faz muito tempo que a gente estava nesse debate. Se a decisão fosse que o ensino fundamental era de 4 anos, o setor privado teria muito mais presença no ensino fundamental do que tem hoje. Então, são opções políticas. E nós bancamos os custos. E a tese era de que a gente não teria condições de absorver esses alunos. E absorvemos. E absorvemos o ensino médio e conseguimos aprovar uma emenda 59 que diz que até os 17 anos, de 4 a 17 anos, vai ser obrigatório. O saldo daqui a 10 anos, quando a gente for analisar a emenda 59, foi que a audácia da emenda 59 garantiu que o fundo público se mobilizasse para manter isso. Tá? Então, eu acho que esse é o nosso desafio. Por fim, eu queria não deixar essa resposta à pergunta sobre formação. Porque eu acho que o Abicalil citou a última mudança na LDB, que mudou várias coisas, umas foram as adaptações, atualizações, né? Mas a da formação foi de um lugar para lugar algum, entendeu? Nós continuamos rodando o toco. Né? A CONAI passada queria aprovar que a formação fosse só nível superior, porque não tem artigo mais esquizofrênico do que o 62 da LDB, em termos linguísticos e de forma. Ele diz o seguinte, para ser professor tem nível superior, ponto. Admitido a nível médio. Em vez dele começar pelo... Né? Entendeu? Ele é meio esquizofrênico em relação a isso. Mas o que é que está por trás disso? Hoje, 75% dos professores no Brasil têm nível superior.
Tá? Eu disse na reunião do departamento, alguém, não me recordo quem estava, acho que foi estava falando, né? Estava falando o seguinte: olha, eu fui numa reunião de gestor do Centro-Oeste e ninguém mais quer cursos de formação de professores, que não tem demanda. Então, o GDF pode fazer concurso de nível superior, nem abrir escola normal, porque tem demanda já de nível superior aqui. 85% do Centro-Oeste, puxado pelo GDF, pelo DF, já tem nível superior. E a tendência é isso se consolidar por causa dos concursos que estão sendo feitos. Porém, isso no Nordeste é 58%. Então, a decisão que presidiu a manutenção com o que a gente tem hoje. A tendência é crescer. O que presidiu a manutenção da formação admitida não tem nada a ver com escola normal, pessoal. Tem a ver com custo. Com o custo da expansão da educação infantil no próximo período. Que é onde isso tem impacto. Onde mais tem impacto? As séries iniciais são universalizadas. Então, os professores que a gente tem já são suficientes. E a maior parte deles tem nível superior. Aonde vai ter expansão que precisa de pessoas com essa formação? Na educação infantil. Então, nós se manteve um ambiente propício para você ou criar cargos diferentes, ou nos cargos atuais você poder contratar, né? Não vale para o Brasil inteiro, mas tem um impacto, porque é onde você tem menos atendimento à educação infantil, é justamente onde você tem menos formação. É isso que está por trás do debate. Então, não está se propondo recriar escolas normais, entendeu? Não tem essa movimentação, a maior parte foram extintas no Brasil. Tem gente que defende até que se recrie. Pode até ser que o produto dessa ação seja recriá-las para poder ter mão de obra onde vai faltar. Tá? Né? Porque senão você não vai ter mão de obra para disputar os concursos. E aí, essa é uma possibilidade. Mas é um problema de qual o padrão de crescimento da educação infantil no próximo período. É isso que estava por trás desse debate todo e que fez recuar esse debate da formação. Entendeu? Infelizmente, não ficou claro, nem sempre a mudança na legislação ficou claro os interesses, digamos assim, que se mobilizaram em relação a isso. E, por último, eu quero dizer que eu concordo, eu sou uma pessoa contra a federalização pelos motivos que o abicalhou, porque eu acho que ela está fora da realidade. Sou favorável a um crescimento da participação da União redistributiva para as redes dentro do sistema. Eu sou muito fã do SUS, na parte conceitual dele. Tá? O SUAS, ele nasce, digamos assim, ele realmente termina os problemas, mas ele nasce com redes que foram municipalizadas, recentemente, antes disso, né, pós-constituinte, né, os serviços foram descentralizados muito próximo do que aconteceu com a saúde, né, mas com uma forte participação de financiamento da União. Que talvez seja a grande marca, a descentralização, ela é uma realidade na educação muito difícil de reverter. Percentualmente, convertendo escolas é muito complicado. Tá? Porém, a redistribuição nossa, a gente devia se inspirar em duas coisas no SUS, de que a União deveria ter uma participação mais efetiva enviando os recursos para quem presta o serviço, e, por outro, que a pactuação ela fosse decisória com as instâncias dos entes federados. Pelo menos esses dois itens já nos engrandeceria, digamos, enquanto sistema. Né? A educação ela tem um certo preconceito, digamos assim, teórico de absorver a experiência da área da assistência da saúde. Eu acho que a gente tem, naquilo que couber, né, como diz aí no parlamento, no que couber, eu acho que a gente tem de beber na fonte de quem conseguiu elaborar melhor essa questão de um sistema nacional. Muito bem, obrigado, Luiz, Cláudio. Passar direto para Maria Luísa. Gente, eu fui aposentado, não aposentei não. E essa é uma questão que eu queria colocar aqui também, né, de que, na verdade, 70 anos neste país é muito cedo para o que nós acumulamos e construímos, né? E acho que realmente a gente tem que repensar essa lei brasileira, né, que põe a gente para fora, mas é um fora dentro. Então é o seguinte, eu me sinto da casa, né, eu acho que a contribuição tanto do Abicalil quanto do Luiz aqui, no sentido da propriedade, né, com que eles trataram as intervenções aqui, né, eu acho que eu me sinto satisfeito, inclusive concordo inteiramente com a questão do sistema, né, e da posição em relação a essa federalização de Cristóvão. Eu acho que existe um profundo equívoco, né, do que seja a natureza da construção do conhecimento e da formação em educação. Não tem nada a ver com o posto de correio
postar, o banco, entendeu? Acho que ele tem um equívoco, né? Enfim. Eu creio que a gente pode finalizar isso aqui com a seguinte proposta, quer dizer, essa aqui foi a primeira, né, Carmenice? Eu acho que a gente podia criar um hábito, sabe, que é muito salutar para a gente poder avançar. Hábito no sentido de habitar aquele lugar, né? Hábito no sentido nem muito menos de padre. Então é o seguinte, é de nós criarmos aqui uma rotina, né, de quem sabe daqui até a conferência, né, independente da conferência distrital que for, que a Faculdade de Educação e o professor Mauro estando aqui, né, possa, com a UNB, criar o hábito de dizer, ó, toda última sexta-feira do mês, vai lá no Dois Candangos, que tem um debate sobre a questão da educação e da Conferência Nacional de Educação. Porque o que saiu aqui hoje, gente, é matéria para muita coisa, para a gente aprofundar, se apropriar e realmente poder avançar. Então, na minha coerência, na minha busca de coerência, que foi bem recebida aqui, é o seguinte, nós temos que lutar, é preciso sim. Agora, o preciso aí é o preciso brasileiro, porque o português é outro, né? Como navegar é preciso, é outra visão. Então, eu acho que a gente precisa tornar, de fato, a educação um ato militante, cotidiano, e sabendo, né, Madalena, que o movimento popular e tudo que se coloca em relação ao movimento popular tem uma cobrança ao movimento sindical. Quer dizer, os sindicatos de trabalhadores, quando a gente fala aqui trabalhadores, Vânia, os sindicatos de trabalhadores não assumem a educação como bandeira de luta. E esse aspecto eu acho que é muito importante na cultura sindical brasileira, né? Eu acho que os que estavam aqui presentes, né, são bastante bem-vindos, né? E a gente precisa ampliar uma discussão com as centrais para discutir o que é a educação de trabalhadores, né? E eu acho que a UNB pode, viu, Mauro, ser essa diferença, né, no território do Distrito Federal, porque a coisa precisa engrenar. Obrigada. A gente agradece imensamente, ficando aí à vontade de continuar esse debate, como bem disse Maria Luísa, né? Agradecer ao Carlos Abicalil aí por essa brilhante exposição, contribuir com o debate, também o Luiz Cláudio, nosso colega aí, e a professora Maria Luísa, que a gente convida para ficar aí, onde está, porque agora a gente vai fazer o lançamento, convidar a professora Carmeniza Jacobina, aqui da diretora da Faculdade de Educação, o professor Carlos Alberto, que é um dos organizadores do dossiê Educando com Paulo Freire, junto comigo, inclusive. Eu estou aqui pelo Centro de Memória Viva agora, Documentação e Referência em Educação Popular, Educação de Jovens e Adultos e Movimentos Sociais, que Maria Luísa também é membro. E a Catarina saiu. Verdade, a Catarina deixou aqui na responsabilidade do Carlos Alberto. Bem, pedir então para a professora, só pedir mais um instante, viu, gente? Vai ser rápido isso. Pedir para a Carmeniza abrir aqui, então, esse lançamento. Bom, é mesmo assim, uma força presente a todos que estão aqui até esse momento, e como foi muito importante para nós essa discussão, essa reflexão. Eu falava para o Mauro, antes da sugestão, eu disse, Mauro, precisamos de fazer a próxima, e no que ele concordou, né? E para trazermos à universidade, né, é fazendo que a gente vai construindo o caminho. Falei, vamos puxar para as metas do PNE, que fala especificamente da universidade, que a gente vai trazendo os demais colegas, a comunidade, né? Então, assim, muito bem sugerido, e a gente já tem a ideia, última sexta-feira de setembro, outubro, novembro, continuaremos discutindo essas temáticas, né? Esperamos, vamos tentar organizar. Então, assim, para fechar o dia de hoje, essa belíssima manhã, né, nós queremos, com satisfação enorme, agradecer aos colegas, o professor Erlando, o professor Carlos, que com tanta competência, dedicação, coordenaram a organização deste número da revista Linhas Críticas, né? Como eu disse inicialmente, o esforço nosso no plano de trabalho da faculdade na Semana Universitária de 2011, que propusemos, né, devido ao tema relevante e importante da homenagem a Paulo Freire, de elaborarmos esse número específico, um dossiê sobre o nosso grande educador, né? E estamos lançando aqui hoje, né,
Na semana do ano passado, nós também fizemos uma proposta para um número sobre educação integral, Anísio Teixeira, Daci, esperamos que a gente dê conta, né? Mas eu vou passar para os meninos, né, para os colegas, para falar mais um pouco sobre o número e dizer dessa enorme satisfação e dessa contribuição social que nós estamos, né, ao apresentarmos, ao sintetizarmos, né, claro, parte da obra ou da reflexão sobre a obra de Paulo Freire nesse número. A gente quer, é uma distribuição gratuita, além de serem 1000 exemplares que nós temos, também ela está disponível já online no site da nossa revista, na página da faculdade. Então, agora vamos divulgar bastante para que todos tenham acesso, que utilizem e que façam o melhor uso possível desse recurso, desse material. Obrigada a vocês que estão aqui presentes e passo a palavra para os organizadores. Obrigado, professora. Passar aqui para o Carlos, que além de ser um dos organizadores também, ele é editor agora da revista. Então, pessoal, boa tarde. Então, primeiramente, fazer um agradecimento à comissão, tanto a organizadora do evento local, né, que trouxe essa pauta do Plano Nacional da Educação, como o pessoal da revista Linhas Críticas, a professora Ana, a professora Catarina, o William, a Geise e tantas outras pessoas que se mobilizaram para fazer essa articulação no nível micro, digamos assim. Se há esses desafios da articulação no micro, no plano macro, em relação ao plano nacional, no plano micro, pelo menos no que se refere ao lançamento da revista, a articulação com a comissão que organizou esse momento é um exercício que tem que ter esse diálogo e essa comunicação para que se torne realidade esse discurso da articulação. Em segundo lugar, dizer que o tema do dossiê Paulo Freire, que tem assim, Educando com Paulo Freire, coloca para a nossa agenda a continuidade, ou seja, continuando com Paulo Freire, né? Então, fazendo esse trocadilho em relação ao continuando com Paulo Freire em relação a essas pautas da discussão nacional, continuando com Paulo Freire em relação aos desafios da formação de professores e professoras, continuando com Paulo Freire tanto no âmbito da universidade, quanto no âmbito da educação básica, quanto no âmbito da educação popular, dos movimentos sociais. E as temáticas abordadas no âmbito desse dossiê são muito relevantes, do ponto de vista da contribuição que nós temos da América Latina, do Peru, do Conselho de Educação de Jovens e Adultos da América Latina, das contribuições também de educadores envolvidos com a educação de jovens e adultos, com a educação no ensino superior, professores da Universidade Federal de Goiás, da Universidade Federal Fluminense, tantas outras contribuições que foram advindas do ponto de vista da reflexão sobre o significado do que é educar com Paulo Freire. Então, nesse sentido, o convite a todos vocês é o acesso à revista no seu meio impresso, essa que está aqui colocada, como também no ambiente virtual de domínio público, uma revista que hoje é indexada, que está avançando seus processos de indexação internacional, e o convite, como eu disse, é continuarmos educando com Paulo Freire. Então, em todos os espaços educativos, seja no âmbito escolar, quanto no âmbito não escolar. Muito obrigado. Só para deixar claro, então, o Carlos já fez mais ou menos esse levantamento, né? Nós temos a contribuição na revista da professora Nélida Serpedes Rossel, né, que é do Conselho de Educação de Jovens e Adultos na América Latina, com o tema Paulo Freire está vivo no movimento de educação popular. Bastante interessante o artigo. O Osmar Fávero, muito conhecido, da Universidade Federal Fluminense, as fichas de cultura do sistema de alfabetização Paulo Freire, um ovo de Colombo. As professoras lá da UFG, vivenciando o referencial freiriano na universidade, que é a professora Maria Margarida Machado, Maria Emília de Castro Rodrigues. Uma participação aqui da UNB, presença e pegáudios de Paulo Freire no Instituto Federal, uma primeira aproximação. Um artigo meu, do professor Renato, da professora Maria Clarice Vieira, com grande colaboração da professora Maria Luísa, que daqui um pouco ela vai comentar. Do próprio professor Carlos, professor, quero ser oprimida, uma situação limite e atos limites no hábito professoral, né, que foi uma situação de sala de aula que ele analisou e refletiu e formulou esse artigo. E
homenagens, né? A professora Carmeniza, que está aqui, ela fez um discurso no momento em que Paulo Freire, né, pós-mortem, recebeu o prêmio Doutor Honoris Causas pelo UNB. E naquela ocasião recebeu o prêmio a ex-mulher, né, Anita Maria de Araújo Freire, Anita. A professora Maria Luísa também participou de uma roda de conversa, um diálogo com Carlos Rodrigues Brandão, né, gravada, veiculada pelo NBTV, e que reproduzimos parte dessa entrevista, então, na revista. Além de outras situações, né, comum nos periódicos, que são artigos contínuos, né, foram incluídos, e algumas homenagens, por exemplo, a Eric Hobsbawm, historiador inglês, que faleceu exatamente no momento que a revista estava sendo finalizada. Então, foi incluída aí uma homenagem pelo Cláudio Henrique de Moraes Batalha, né, e também ao Carlos Nelson Coutinho, né, também um grande colaborador aí da discussão sobre marxismo, né? Seria, então, pela Eusiane Olinda Dourado, intitulado Carlos Nelson Coutinho, Socialismo e Democracia. Então é isso, né? A gente deixa para vocês degustarem aí esse número que está online, como bem lembrou Carmeniza e o Carlos, e quem quiser adquirir está ali fora. A professora Maria Luísa, como uma dessas colaboradoras, também a Carmeniza, poderiam comentar a respeito da inserção no número. Bom, gente, eu fui pego aqui. Eu queria dizer o seguinte. Primeiro que eu acho que é a primeira vez, né, que se tem um registro, né, analítico da presença de Paulo Freire no Distrito Federal. A gente tem muita coisa de Paulo Freire em Pernambuco, no início, depois ele saiu no exílio, o que ele fez pelo mundo, e muita coisa lá em São Paulo, né, e nas parcerias que ele fez. Mas é a primeira vez que está publicado aí a realidade de Paulo Freire aqui, quando ele, inclusive, era morador do Hotel Nacional, provisoriamente, né, na tentativa de vir a ser morador de Brasília. E um outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que, como está tudo em movimento, né, essa revista ela é preta e branca, né, ela online pode ser colorida, e, mais recentemente, tem basicamente uns 15 dias, que o artista plástico Brenan, pernambucano, que foi quem contribuiu com as primeiras lâminas de Paulo Freire na alfabetização, doou e autorizou que o portal dos fóruns de EJA, né, na área da educação popular, que é coordenada pelo professor Osmar Fávaro, da Universidade Federal Fluminense, pudesse, né, digitalizar as lâminas que ele e os quadros, né, as pinturas, né, que fizeram parte do início da alfabetização de jovens e adultos, né, pela inspiração e prática e execução e realização de Paulo Freire. Então, é só para dizer o seguinte, a revista está aqui, ela é preta e branca, está digitalizada, mas a contribuição do Portal dos Fóruns de EJA também aí se complementa aí nesse processo. Obrigada aí, eu acho que a gente tem muita coisa pela frente com Paulo Freire, né, Carlinhos? Então, antes de fechar, eu queria ressaltar que a publicação de um número não é meramente produzir uma revista, é marcar a presença histórica de Paulo Freire no DF e na Faculdade de Educação. Então, quando o Centro de Memória Viva, que é o projeto coordenado pelo professor Hernando, e a faculdade se dispôs a apresentar a proposta do título, né, o título de que ele recebeu pós-mortem, honoris causa. O título de, é a fome, viu, gente? O título de honoris causa foi exatamente por isso. Paulo Freire esteve presente por várias vezes aqui na Faculdade de Educação, fisicamente e no seu pensamento, na sua concepção e na sua visão de mundo, contribuindo e trazendo para nós essas reflexões todas, né? Temos as pegadas, as marcas dele por aqui, né? Inclusive o nome do nosso centro acadêmico, Centro Acadêmico de Pedagogia do Oprimido, e vários estudos, e aqui está um grupo representativo, inclusive, alguns deles, o Carlinhos e a professora Maria Luísa, foram os que acompanharam a esposa,
a viúva do Paulo Freire, no momento lá da concessão do prêmio, que fizeram a comitiva, né, porque são estudiosos, pesquisadores da obra de Paulo Freire. Então, nós queremos encerrar dizendo isso, que não é simplesmente a proposta de fazer um número na revista, mas é de registrar a presença dele aqui através deste número, que é algo pequeno em relação à grandeza da sua obra e da sua contribuição para nós todos, né, Madalena? Haja visto a sua luta incansável, né, de educadora, de professora, de colega nossa aqui, de mestrando aqui na faculdade, e hoje dirigindo lá o centro, na Ceilândia. Nós queremos agradecer a vocês que permanecem aqui, desejar uma boa tarde e uma boa continuidade das nossas reflexões. Obrigada a todos.